Olá, galera do Aula Dessa, que vos fala a professora Pamela Damasceno, professora de língua portuguesa, e nós estávamos aqui dando continuidade ao nosso estudo de sintaxe interna. E nós paramos, aí a galera que tem acompanhado os nossos vídeos, na análise dos termos, justamente o adjunto adverbial. Nos vídeos anteriores, nós falamos a respeito do adjunto adverbial, né? Só a título de retomada, que ele nada mais é do que o advérbio na morfologia, que recebe o nome de adjunto adverbial na sintaxe, né? Com relação à morfologia, ele é uma palavra invariável, porque ele não sofre mudança de gênero, feminino, masculino. Da mesma forma, eu não posso pluralizá-lo, né? Ele tem uma forma fixa, digamos assim, e ele serve para modificar um verbo, um adjetivo ou mesmo um próprio advérbio. O adjunto adverbial, que é a relação no caso, é a compreensão que se tem do advérbio dentro da sintaxe, que ele passa a se chamar de adjunto adverbial, em sua relação com outros termos, é um termo associado sempre a um verbo, né, que se liga com ele com ou sem a presença de uma preposição, indicando uma circunstância para a ação verbal. Tranquilo? Lembraram aí? Pois é, então, nós já vimos aqui as circunstâncias comumente estudadas já, que seria a circunstância de lugar, a circunstância de tempo, a circunstância de modo. Lembraram aí? Pois é. E agora nós vamos passar para a análise de circunstâncias que muitas vezes se deixam esquecer pelos professores. Eles sequer tratam em sala de aula. Vocês terão a oportunidade, então, de ver aqui comigo, né? E o primeiro adjunto adverbial que eu lhes apresento é o adjunto adverbial de instrumento. Como assim, professora? Fizeram a barba à navalha. Vejam só, nós temos aqui o verbo fizeram, né? A barba complementando o verbo, objeto direto. E aqui no final, onde ele realmente deveria estar, no final da oração, nós temos o adjunto adverbial de instrumento, que trata, na verdade, do instrumento com o qual eu fiz a ação verbal, né? Exemplos outros de adjuntos adverbiais de instrumento. Escrevi a caneta, né? Cortei a faca e por aí vai. Vocês já tinham ouvido falar em adjunto adverbial de instrumento? Não, mas não é de se acreditar, né, gente? Acontece e muito por aí na língua portuguesa. Adjunto adverbial de companhia. Ele também existe, gente. Poxa, professora Pamela, eu nunca, uma vez sequer na vida ouvi falar em adjunto adverbial de companhia. Pois é, gente, lhes apresento, observem. Pamela foi passear com Claudinha. Vejam só, nós temos aqui uma locução verbal. Por que uma locução verbal, professora Pamela? Porque nós temos aqui um verbo auxiliar, seguido de um verbo principal que concentra a significação verbal, né? Então, nós temos uma locução verbal, foi passear. Pergunto, quem foi passear? Pamela, sujeito simples. Mas a locução verbal foi passear, se eu colocar um ponto aqui, a frase tem sentido completo. Sim, Pamela foi passear. Eu não preciso completar esta locução verbal. Portanto, aqui o adjunto adverbial de companhia aqui está apenas para transmitir uma circunstância ao verbo. Que tipo de circunstância, professora Pamela? Circunstância de companhia, ok? Circunstância de companhia, com Claudinha, tá? Cláudia, que Cláudia, a outra prof de português. As profs de português passeiam juntas, né? Brincadeiras à parte, nós também temos outro tipo de adjunto adverbial, nada típico, digamos assim, que é o adjunto adverbial de assunto. Professora Pamela, existe isso? Sim, gente, existe. Observem só, não discutimos sobre política. Mentira, a gente sempre discute, né? Mas aqui na teoria não discutimos sobre política. Nós temos aqui o verbo discutimos, né? Nós temos aqui o advérbio de negação, não.
Quem discutimos nós, sujeito oculto, lembraram aí? Sobre política. É o adjunto adverbial que está aqui para transmitir o verbo à circunstância de assunto. Tranquilo, gente? Circunstância de assunto, ok? Se nós simplesmente colocássemos um ponto final aqui e falássemos apenas não discutimos, a oração teria sim significação completa. Portanto, esse termo aqui não funciona a título de complemento verbal. Ele tão somente aqui está para transmitir ao verbo uma circunstância de assunto. Professora Pamela, nunca ouvi falar em adjunto adverbial de assunto. Não ouviu? Pois está ouvindo agora. Existe sim, gente. E é importante que saibamos sim, ok? Para finalizar, então, adjunto adverbial de intensidade. Adjunto adverbial de intensidade, estudamos muito. Nós temos aqui o verbo, essa frase ela faz parte da realidade de vocês, né? Assim a Prof. Pan espera, espera que sim. O verbo é estudamos. Se nós perguntarmos quem estudamos, nós sabemos que somos nós, porque fica subentendido pela desinência verbal. Nós temos aqui um caso de sujeito oculto, também conhecido como sujeito desinencial elíptico, que nós já vimos nas aulinhas anteriores, né? E se nós falássemos apenas estudamos, a frase estaria completa, é um verbo de significação completa nesse contexto, e o muito aqui só transmite a circunstância de intensidade. E se nós falássemos, professora Pamela, estudamos pouco, aí também nós teríamos um caso de intensidade, ainda que intensidade reduzida, né? E se nós falássemos estudamos demais, também um adjunto adverbial de intensidade. Lembrando a vocês que se nós extraíssemos o muito deste contexto oracional e tomássemos ele em sua significação isolada, enquanto palavra, ele seria um advérbio. Mas uma vez inscrito no contexto oracional, o advérbio se torna adjunto adverbial. Tá bom, gente? Convido vocês que sigam comigo, né? Que permaneçam aqui compartilhando e partilhando as dúvidas, dívidas e crises existenciais que todos temos com relação à língua portuguesa. Um beijo da Prof. Pan.